uma moeda virtual capaz de substituir as moedas tradicionais. Dinheiro sem país e sem fronteiras. Esse é um dos conceitos que apoiam o Bitcoin, a moeda virtual mais popular. O caminho para que ela se torne realmente global ainda é longo, mas aqui e ali surgem exemplos de como ela pode ser usada no dia a dia. Um dos mais interessantes vem de uma confeitaria em São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas já possuem bitcoins em todo o mundo. E a moeda virtual vem ganhando espaço também entre os brasileiros. Só no último mês, 10 mil bitcoins foram negociados no país, o que equivale a mais de 9 milhões de reais em transações. De olho no crescimento que promete virar tendência, alguns estabelecimentos resolveram sair na frente e apostar na moeda virtual. Em São Paulo, nessa confeitaria especializada em brownies, depois de saborear o seu bolo e tomar um cafezinho, o consumidor pode pagar a conta direto pelo smartphone usando sua carteira virtual de bitcoins. A transação é muito simples. Através de um aplicativo para Bitcoin, existem vários, o caixa insere o valor e apresenta o código de barras ou QR Code. Do outro lado do balcão, a câmera do celular do cliente lê o endereço Bitcoin e efetua a transferência do valor. Simples assim. Entusiasta da novidade, o Rodrigo faz questão de usar a moeda virtual sempre que encontra um estabelecimento com essa plaquinha. O celular a gente já carrega, né? Eu tenho um problema que normalmente eu perco as carteiras, mas nunca perco o celular. E eu acho que é uma maneira conveniente, é bem rápido e quando eu estou fazendo um pagamento, eu estou incentivando o uso de uma tecnologia que é bem mais moderna do que o dinheiro que existe aí há uns 3 mil anos. Em apenas um mês de experiência, ainda que o volume de vendas em bitcoins seja baixo, o dono da loja enxerga uma série de vantagens em ser um dos pioneiros da moeda virtual no país. Ele é muito mais seguro, a taxa é irrisória, você paga 3 centavos por transação, né? E normalmente quem paga também é quem está pagando, não o comerciante. Então tem muitas vantagens. A moeda virtual foi criada em 2009 por um gênio da matemática. O grande diferencial do Bitcoin em relação às moedas tradicionais, como o dólar, o real e o euro, é que além de ser uma moeda internacional, não existe um órgão que a regule. Mais do que isso, como o Bitcoin não tem lastro, ou seja, não se baseia em algo como ouro ou banco central, nada garante o valor da Bitcoin. A moeda é desvinculada de qualquer ativo real e seu preço é determinado pela especulação em bolsas de valores virtuais. Ela flutua nas leis da oferta e demanda. As diferenças não param por aí. Da maneira que foi criado, o Bitcoin também não pode ser manipulado ou corrompido, uma vez que opera com base em leis matemáticas. As transações feitas com Bitcoin são mais transparentes, todas são registradas e podem ser facilmente rastreadas. A gente quer incentivar isso para que o público geral conheça o Bitcoin e consiga também entender como é que ele funciona, como é que ele opera e quais que são as vantagens, né? Como explicamos no início, quem deseja comprar bitcoins pode optar por corretoras de moedas digitais ou fazer a transação diretamente com outra pessoa. No dia do fechamento dessa matéria, o Bitcoin estava cotado a R$ 946,50. Por ser imune a problemas causados pelos governos, a atual crise da Grécia gerou um grande avanço do Bitcoin por lá. Se o Brasil continuar nessa maré que está deixando todos nós bem enjoados, a expectativa é de que a moeda virtual também seja cada vez mais usada por aqui. Você lembra do Rodrigo? Pois é, ele é um dos que já está se prevenindo. Quando eu preciso negociar, eu negocio num site que é como se fosse uma bolsa de bitcoins. E aí, com esses que eu tenho, já é o suficiente para eu usar nas coisas do dia a dia, como no café, por exemplo, né? Se muita gente ainda desconfia da força do Bitcoin, saiba que Wall Street é onde mais dinheiro e recursos são investidos na tecnologia. Claro, o interesse das maiores instituições financeiras mundiais não é especialmente no Bitcoin em si, mas na tecnologia por trás da transação da moeda virtual. Grandes especialistas em finanças acreditam que o software que permitiu a criação da moeda virtual mais popular do mundo possa também transformar a relação das pessoas e os bancos, permitindo que seja possível trocar dinheiro e papéis como ações e títulos sem depender de uma longa e cara cadeia de intermediários. Os bancos centrais, como o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco da Inglaterra, já têm suas próprias equipes de olho na tecnologia que tornou possível movimentar o Bitcoin por todo o mundo em tempo real e praticamente de graça.
Música